Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Muito feliz em ter a Sueli de volta. Glória a Deus. Fez falta ou não fez, irmãos? Fez falta. Seja bem-vinda, irmã Sueli. Que Deus possa te abençoar abundantemente. Amém? Quero compartilhar com vocês. Pastor Fábio hoje está lá na Kadosh. Hoje estão comemorando o aniversário da pastora Érida lá. Então sempre é uma grande responsabilidade estar substituindo o pastor nas quartas-feiras, mas nós estamos para servir, né? Vamos orar. Senhor, quero te agradecer, Deus. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por o Senhor ter falado ao meu coração a mensagem que o Senhor quer que tua igreja ouça, Deus. Como sempre, o Senhor palestra comigo primeiramente, Deus. Obrigado, Senhor, que a palavra possa penetrar, meu Pai. Como Hebreus fala, como Efésios fala, na divisão da alma e do espírito. Que a tua palavra possa trazer transformação, possa trazer mudança de mente, meu Pai. E que possamos colocar em prática aquilo que o Senhor quer que venhamos colocar em prática, Deus. Obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus, amém. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Texto muito conhecido. Versículo 11 ao 32. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Jesus está continuando aqui a parábola, que ele já fez 2 parábolas antes dessa. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança. E perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou. O seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho? O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. E o último: mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Pode assentar, irmãos? A gente estamos no mês do perdão. E eu queria uma oportunidade para falar de perdão, só que ontem, quando eu deitei, o pastor me avisou hoje que eu iria estar ministrando,
Ontem, quando eu deitei, o Senhor falou ao meu coração, filho pródigo. Só falou assim, até tomei um susto, eu falei assim, poxa, será que eu sou filho pródigo? Né? Será que sou eu? E aí eu entendi que da forma que Deus falou comigo, não era em relação a mim. Não que eu seja perfeito, né? Às vezes a gente dá uma de filho pródigo também, mas eu entendi que era uma mensagem. Só que falei, bom, amanhã é o pastor pregando, talvez eu pregue domingo no culto de família, né? Vamos ver. E aí o pastor me mandou mensagem de manhã, eu falei, era isso que o Senhor queria, filho pródigo. E a gente está no mês do perdão, só que essa passagem não fala só de perdão, ela fala também de arrependimento. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. O interessante é que a palavra pródigo, ela tem vários sentidos, mas um dos sentidos principais é aquele que gasta com tudo, é aquele que gasta de forma desordenada, é aquele que gasta sem fazer cálculos, é aquele que gasta sem observar o que realmente tem que ser utilizado. Então ele gastou de forma desenfreada, aquele homem. E existia uma cultura judaica, que alguns mantêm isso até hoje, que 1/3 da herança era para o filho mais novo e 2/3 da herança era para o filho mais velho, às vezes até mais. E ali a gente vê que aquele filho, ele recebeu 1/3 da herança. Só que o interessante é que quando algum filho pedia a herança antes do tempo, aquilo era visto como algo desonroso para o pai. Porque era como se o filho estivesse dizendo assim, poxa, você não quer estar debaixo dos meus cuidados mais? Porque aquele filho, ele pede aquela herança para o pai. E, na verdade, naquela cultura, era pior ainda, porque era como se o filho desejasse o pai morto. Então, olha isso, o filho pede e sai e gasta com o que ele acha que ele tem que gastar, sem se preocupar com nada. Muitas das vezes nós fazemos isso. Nós temos coisas que o Senhor nos deu, o Senhor nos confia coisas, mas a gente acaba fazendo de forma desordenada. Nós acabamos gastando de forma desordenada. E o primeiro tópico que eu quero ministrar aqui nessa noite é: não perca aquilo que Deus te deu. Se a gente for perceber, na verdade os 2 filhos estavam perdidos. Mas como assim os 2 filhos estavam perdidos? Um literalmente estava perdido, porque ele decidiu sair da casa do pai, sair dos cuidados do pai. O outro estava perdido, mas dentro de casa. Como é que pode estar perdido dentro de casa? Sim, muitas das vezes nós estamos perdidos dentro de casa. Por que ele estava perdido? Porque ele não entendia que ele precisava liberar o perdão para o filho dele, para o irmão dele. Ele já tinha, irmãos, olha como é que às vezes nós somos, o ser humano, ele é olho grande, ele já tinha a maior parte da riqueza, ele já tinha a maior parte da herança. O pai fala para ele, tudo que eu tenho é teu. Teu filho está voltando, ele estava perdido, é sangue do seu sangue. Tudo que eu tenho é teu, para que você está preocupado com o que é dele, com o que ele já perdeu, o que era dele ele já perdeu. E aquele irmão, por inveja e por outros motivos, não entendia. Então não importa a riqueza que aquele irmão que ficou tinha, ele não era melhor porque ele ficou, porque na verdade ele não tinha entendido nada sobre o amor do pai. Ele não tinha entendido nada daquilo que o Senhor queria ministrar ao coração dele. E a gente às vezes olha essa parábola e critica, mas e se a gente for olhar as parábolas 2 anteriores, né, era da ovelha perdida e da dracma perdida. Todas elas têm o mesmo sentido do filho pródigo. Mas isso fica para um outro momento. E aí a gente vê que aquele menino, aquele jovem, ele não aceita o pai perdoar o filho. Mas como eu falei aqui no primeiro tópico, para a gente não perder aquilo que o Senhor nos deu, nós fazemos igual esse homem que saiu. Como eu falei, o Senhor confia coisas nas nossas mãos e nós entregamos, nós gastamos de forma desordeira, nós utilizamos de forma desordeira. E não entendemos que até os dons que Deus nos dá, até as bênçãos que o Senhor nos dá, existe um momento para a gente utilizar. Existe um momento para a gente usar. Aquele filho, ele estava mais preocupado em satisfazer a sua vontade. Ele queria a riqueza e foi satisfazer a sua vontade. Como o próprio irmão diz, ele estava gastando com prostitutas.
E chegou num ponto o qual o dinheiro acaba, ainda mais se você não souber como gastar, aquele homem estava sem nada. E aí ele começa a procurar emprego. E aí ele lembra, é a primeira vez que ele lembra do seu pai. Porque até então, na hora que ele estava gastando, na hora que ele estava fazendo o que ele queria fazer, ninguém lembra do Senhor. Quando a gente está fazendo o que a gente quer fazer, quando a gente está tendo prazer no que a gente faz, quando a gente está satisfazendo a nossa vontade, ninguém pensa no Senhor. Mas depois que acontece o problema, aí a gente lembra. Senhor, me perdoa. Senhor, por que eu fiz isso? Aquele filho, ele estava preocupado em gastar, em usar os recursos que era dele por direito. Mas quando ele chegou no fundo do poço, ele lembrou que ele tinha um pai. Ele lembrou que debaixo dos cuidados do pai dele, mesmo que ele não tinha acesso à herança, nada faltava a ele. E às vezes a gente quer ter acesso a alguma coisa que o Senhor nos prometeu antes do tempo, irmãos. Não queremos respeitar o tempo, mas estamos sendo cuidados por Ele, mas a gente quer mais. Não adianta só ser cuidado, não adianta só ter provisão, não adianta só estarmos debaixo do cuidado dEle. A gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais. E não é suficiente o cuidado do Senhor, às vezes, para as nossas vidas. E o Senhor permite que a gente saia. Aquele pai não prendeu o filho, aquele pai não segurou o filho. Aquele pai deixou o filho ter as próprias experiências com o mundo. Porque o mundo era cruel. O mundo é cruel. Aquele filho não entendia ainda o que era o mundo. Aquele filho achava que com o dinheiro que ele tinha, ele ia conseguir alcançar tudo aquilo que ele esperava, ele ia ser autossuficiente e ele ia conseguir viver bem. Mas ele precisava aprender muitas coisas. Não é porque você tem algo que você está pronto para viver aquilo ainda. Não é porque o Senhor confiou algo a você que necessariamente é o momento para você utilizar aquele algo. E aquele jovem não estava ainda preparado para utilizar aquilo que o Senhor colocou para ele. Porque ainda na verdade não era dele. Na verdade não era dele ainda, era do pai. Mas o pai não prendeu. O pai falou, tenha as suas experiências. O problema é que muitas das vezes a gente faz igual esse filho, a gente sai e fala assim, Senhor, eu vou ver como é que é e se voltar, e quando eu voltar eu peço perdão se não for o que eu esperava. Só que muitas das vezes não tem volta. Muitas das vezes eu e você vamos por um caminho que não conseguimos mais voltar. E a gente se perde por esse caminho. E ao mesmo ponto, como eu falei, aquele filho estava dentro de casa, mas perdido igual que estava lá fora. A diferença é que o que estava lá fora não estava sob o cuidado dos pais. Aquele que estava lá fora não estava conseguindo viver aquele conforto que o que estava lá dentro estava conseguindo viver. E eu e você fazemos a mesma coisa. Viemos ao culto todos os dias, mas estamos gastando aquilo que o Senhor nos deu. Não estamos utilizando para aquilo que Ele nos deu para utilizar, porque às vezes o Senhor já nos deu, já nos confiou, mas além de gastarmos, não utilizamos para aquilo que é essencial. Deus não te deu um dom, irmãos. Deus não te deu aquilo que Ele te deu para você utilizar só para satisfazer a sua vontade. Porque aquele filho, ele só percebeu o que ele tinha quando ele perdeu. E eu e você só percebemos que aquilo que a gente tinha era bom quando a gente perde. Quando o parente morre, quando o pai morre, a mãe morre, o irmão morre, o filho morre, a gente consegue perceber o quanto eles eram bons. Quando você perde seu emprego, você conseguiu descobrir o quanto teu emprego era bom. Quando você perde alguma coisa, você olha e fala assim, o quanto isso era bom. Quando você expulsa o teu esposo de casa, você sabe o quanto ele era bom. Quando você expulsa a sua esposa de casa, você sabe o quanto ela era boa. A não ser em casos que a gente sabe, né, irmãos, que eu não preciso falar.
que são motivos que a Bíblia ela nos autoriza, que são quase nenhum, tá? Mas aí fica para a palestra de casais. E a gente só consegue perceber o quanto é bom algo quando você não tem mais aquele algo. Só que o Senhor muitas das vezes nos blinda e nos mostra: não permita não deixe que isso aconteça, porque se acontecer, isso que você vai perder é muito valioso. Porque às vezes, irmãos, nós colocamos toda a nossa esperança em alguma coisa ou em alguém. E quando nós perdemos essa coisa ou esse alguém, a gente fica sem chão. A gente não consegue mais nos mantermos na rocha firme. E precisamos entender que tudo que nós temos precisa estar abaixo de Cristo. Porque quando a gente perde o que está abaixo dele, nós estamos firmados na rocha. Nós permanecemos firmados na rocha. E é aquilo que eu já falei uma vez aqui numa ministração, no texto de Lucas mesmo, deixarmos tudo. O Senhor fala para aqueles discípulos: se você não consegue abandonar, não serve para ser meu discípulo. Então cuidado, para que eu e você não venhamos perder aquilo que o Senhor nos deu. Porque sempre vai ter alguém querendo algo que você não quer. A gente ignora às vezes algumas coisas que nós temos ou reclamamos, mas aquele jovem, ele começou a desejar o que os trabalhadores do pai dele tinham. Ele era acima dos trabalhadores do pai dele. Ele tinha muito mais coisas do que os trabalhadores do pai dele. Ele começou a desejar aquilo que talvez ele nunca falou assim: eu nunca vou passar por isso porque eu tenho herança. Mas ele perdeu tudo. E aí, quando a gente perde tudo, a gente volta com toda a humildade do mundo e falando assim: Senhor, eu tinha tudo isso, não precisa me dar mais tudo isso não, porque eu sei que eu não mereço mais, porque eu perdi. Me dá só o que você tem, me dá só o que o Senhor tem. E é aquilo que aquele jovem fez. Ele falou assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. O versículo 18 é bem claro quanto a isso. Eu vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer que eu não era digno, que eu pequei contra ele, contra os céus, e vou falar: pai, me dá o mínimo aí, me dá o mínimo. Só que a gente vai ver quando ele chega na frente do pai dele, o pai dele corta ele. Se você for olhar o versículo, aquilo que ele falou no 18 e no 19, que ele iria falar para o pai, a segunda parte ele não consegue falar. Porque qual era a segunda parte? Bota o 19 para mim, por favor. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Aí quando ele chega, mais para frente a gente vai ver, quando ele chega na frente do pai dele, o pai dele corta ele. Não deixa ele falar. E olha que interessante isso. O pai não dá nem chance de ele falar assim: eu quero ser o trabalhador, porque eu pequei contra o Senhor, pequei contra os céus. Irmãos, nós não perdemos a nossa posição de filho diante do Senhor. Não importa o que você fala, o que você faça, o que você fale, você é filho. Eu e você somos filhos. O que precisamos é nos arrepender e liberar esse perdão. Eu e você somos filhos, ninguém tira isso, obstáculo nenhum tira isso, problema nenhum tira isso da gente. Ninguém consegue tirar esse status de filho da nossa vida. Ninguém tem o poder de tirar isso do que o Senhor nos deu. Nós somos filhos. Essa é a nossa identidade nele. Essa é a nossa identidade no Senhor Jesus. Só que aquele filho achou que talvez até iria perder isso, porque o pai não deixa ele falar. O pai não queria que ele fosse um trabalhador. Ele é filho. E o pai vai dar vestes novas, dar anel novo. Ou seja, o pai coloca ele na mesma posição que ele era. Só que eu e você,
não precisamos pagar para ver isso. A parábola do filho pródigo, ela está aqui não para dizer assim, opa, então se eu fizer isso, eu vou voltar e o Senhor vai fazer a mesma coisa com esse filho pródigo. Não. É para nós entendermos que nós não podemos ir por esse caminho. E o segundo tópico que eu quero tratar com os irmãos nessa noite não somos nós que decidimos o que o Pai vai dar. Isso é interessante porque o irmão quer decidir o que o Pai vai dar. O irmão fala, como é que pode? Você dá essa riqueza para ele? Você dá toda a honra para ele novamente? E não era o filho que tinha decisão, porque ele também era igual ao outro filho. Ele só tinha um pouco mais da herança por ser mais velho. E talvez iria suceder o pai, mas ainda o pai estava vivo. Eu conheço, estou lidando direto com empresários, e aí alguns deles falam assim, Douglas, meu filho acha que ele é dono do meu negócio, mas bobinho. Eu estou vivo. Se eu quiser, eu tiro ele amanhã. Não é o que eu quero, mas se ele continuar por esse caminho, eu tiro ele amanhã. E ele vai, eu dou o que é a parte dele, e ele se vira. Ele vai abrir outra empresa, ele se vira. Mas a empresa é minha. Quem manda sou eu. Ele só está aqui como um futuro sucessor, mas ele ainda não sucedeu. Então aquela herança era do pai. Os cuidados eram do pai. O dono da casa é o pai. E aí aquele filho quer dizer para o pai o que ele teria que fazer com aquela herança. E se a gente for olhar, no Oriente Médio tem uma cultura muito interessante, que os homens eles são muito conservadores. Eu fui para Dubai 2 vezes e eu pude ver isso de perto. Eles são muito conservadores, né? Aí fala assim, pô, o evangelista Douglas é rico, foi para Dubai 2 vezes. Pô, quem dera, irmão. Foi pago, irmão. Foi pago. O Pai do Céu abençoou e pagou e eu fui. Na segunda vez eu fui tão quebrado que um amigo meu me deu uma moral lá, me deu uma ajuda. Na primeira eu fui com uma graninha, mas na segunda vez tive a oportunidade, ia ficar com tudo pago, fui. Mas o Pai do Céu que ajustou essa viagem para mim. E aí eu pude ver o quanto eles são conservadores mesmo. E aí por que eu estou falando disso? Porque a gente vai ver no texto que o filho quando chega, o pai corre e beija ele, e abraça ele. Até porque aqueles trabalhadores iriam agredir o filho, e o pai sabia disso. Porque ele desonrou o pai. Mas o pai se antecipou, vai lá e abraça os filhos. Não importa o que eu e você viemos fazer. O mundo, ele não tem o poder de te condenar. O mundo, ele não tem o poder de me condenar. Talvez falaram com você o que você fez no passado. Talvez falaram alguém da tua família acusou de você de alguma coisa do passado. Mas o passado ficou no passado. O Senhor, ele faz coisas novas. O Senhor, ele vem ao teu encontro quando você se arrepende. Ele te abraça, ele te beija. Ele quer você de volta. O Senhor, ele não deixa do que o mundo faça, porque o mundo é cruel, irmãos. O mundo, ele é cruel. Ele vai querer fazer com você aquilo que fazem com ele. Só que o Senhor, ele se antecipa. E ele não permite que nada aconteça com o filho dele. Só que aquele filho, aquele irmão, ele queria dizer para o pai o que aquele pai tinha que fazer. E como eu falei, não era ele que decidia. A gente vai ver isso também em Jonas. Jonas, depois de tudo aquilo que ele passou, ele com muita raiva, ele quer decidir se o Senhor vai perdoar Nínive ou não.
Porque a gente sabe que os ninevitas, eles eram assírios, e os assírios com os israelitas, eles tinham uma guerra eterna. E Jonas não queria pregar naquela cidade. Ele vai, prega, a gente conhece a história, e vai parar na boca do peixe, do grande peixe. Depois que ele sai, a gente imagina assim, Jonas pregou, Deus vai converter aquela cidade, Deus falou que iria trazer perdão naquela cidade. Mas Jonas está inconsolável. E aí o Senhor chega e fala assim, Jonas, por que você está irado? Olha isso, Deus chegando para conversar com um ser humano, porque ele está fazendo birra. Ele fala assim, por que essa ira? Capítulo 4, por que essa ira, Jonas? E aí Jonas fica relutante. Aí Deus, olha como é que Deus é bom, irmãos. Deus vai e cria uma planta para trazer sombra para Jonas. E aí Jonas se alegra com aquela planta, mas ele continua de birra. O Senhor manda um verme e o verme come aquela planta. E aí Deus fala assim, Jonas, por que essa ira? Mais uma vez, a gente vê o cuidado do Senhor conosco. Mesmo às vezes a gente querendo que o Senhor tome uma atitude que não é a atitude que Ele disse ao nosso coração, Ele chega e conversa. Ele tem misericórdia das nossas vidas. A graça dele está sobre nós. Mas Jonas permanece irrelutante. E aí ele fala assim, como é que eu vou destruir uma cidade com essas 120 mil pessoas, os animais? E ali acaba o livro de Jonas. Ou seja, é um desafio para a gente, né? Porque a gente não sabe se Jonas realmente se convenceu de que o Senhor... Mas não importa, Deus não estava nem aí. Deus queria só que Jonas não ficasse com aquele coração. Porque Deus sabia que mesmo que Jonas foi chamado para ministrar... Não tem essa, irmão. Você pode rodar, você pode falar em línguas, você pode ministrar, você pode ser profeta, você pode ser um grande pregador. Se você ficar relutante e não perdoar e achar que é o que você acha que tem que fazer, que Deus tem que agir da sua forma, você não vai estar com Ele naquele grande dia. Não adianta, se você tem nome de profeta, se você tem nome de pregador, não adianta. O Senhor não está preocupado com isso. A gente não sabe como foi o fim de Jonas. A gente imagina que por tudo que Deus fez com aquele homem, né, ele foi salvo. Mas o livro dele termina ali no capítulo 4. Deus falando mais uma vez com ele. Tenha paciência. E aí a gente vai ver, a gente vai para Saul, 1 Samuel. Saul a todo momento tentando matar Davi. A gente vai ver que o versículo 24 e o versículo 26... Davi teve a oportunidade de matar Saul e não matou. E Saul toda hora perdoa. E Saul toda hora pede perdão, melhor dizendo. E Saul pede perdão. Até o momento que os homens de Davi falam assim, o Senhor te deu esse momento na caverna. O Senhor te deu, Davi, esse momento, esse cara aí tentando te matar, é de Deus. Davi permanece na posição. Porque o perdão não era sobre Davi, era sobre Saul. Davi tinha um coração no Senhor, contanto que ele peca, e o Senhor não faz a mesma coisa que fez com Saul com ele. Porque Saul, ele só passava por um remorso. Começou quando Samuel manda ele matar os amalequitas, e ele não cumpre. Aí ele fala, não, mandou matar os amalequitas, os animais, mandou matar tudo. Passar o cerol em todo mundo. E ele não quis fazer, porque ele estava mais preocupado com a posição do que com fazer a vontade do Senhor. E às vezes nós seguimos esse caminho. Nós estamos mais preocupados com aquilo que queremos ser ou queremos fazer e nos corrompemos, irmãos. Corromper não é só você aceitar um dinheiro sujo. Corromper não é só isso, não. Estamos dentro da casa do Senhor nos corrompendo, porque estamos fazendo barganha, estamos fazendo troca para agradar pessoas. E eu estava falando esses dias, irmão, a gente não é sal grosso, tudo bem, a gente não vai tratar as pessoas com ignorância, mas não tem que estar preocupado em agradar ninguém. Eu e você não temos que estar preocupados, lógico.
Se eu estou pregando, eu vou trazer uma mensagem daquilo que o Senhor trouxe. Eu não vou aqui acusar, não vou aqui tratar com grosseria, mas eu não estou preocupado se a palavra está sendo boa ou não, porque a gente está pregando Bíblia. Às vezes você tem timidez de estar aqui pregando ou falando do Evangelho para alguém, pensando no que as pessoas vão pensar. E eu falei um dia, acho que foi para a Gabi, que ia pregar, eu falei assim, tu vai pregar o quê? Tu tá lendo algum livro de historinha? Não, estou lendo a Bíblia. Então se tu vai pregar a Bíblia, as pessoas não têm que avaliar. Ah, a pregação foi boa. Ah, a pregação foi ruim. Não, irmão, porque se a pregação foi ruim para você, a pessoa pregou Bíblia, você está no caminho errado. Você está se desviando pelo caminho, você não está convertido e não entendeu ainda. Porque a palavra do Senhor, ela penetra no nosso coração. A palavra do Senhor, ela traz essa conversão em nossas vidas. A palavra do Senhor, ela traz arrependimento. A palavra do Senhor, ela nos traz de volta aos braços do Pai. Só que a gente quer viver, quer ter as bênçãos, quer ter a herança, quer ter os benefícios da herança, mas não queremos fazer o simples, o perdão. E a parábola daquele rei, que para mim é o texto mais lindo de perdão. Eu não trouxe ele porque, como eu falei, Deus falou comigo antes de eu dormir. Filho pródigo, não sei porquê, mas Deus falou. Mas não tem como a gente falar de perdão e não falar da parábola do rei, que aquele servo tinha uma dívida gigantesca com ele. Eu já fiz o cálculo uma vez daquela dívida, eram 10 mil denários. Não, era 10 mil denários. Irmãos, trazendo para a cotação atual, não tem nem como você calcular, passa da casa dos bilhões. Aquele homem não tinha condições de trabalhar, ele teria que trabalhar mais de 300 mil anos. Nunca vai dizer, nem Matusalém viveu tudo isso. Ele não iria conseguir. E o Senhor perdoa aquela dívida dele. E ele sai dali e uma dívida muito melhor, infinitamente menor, ele não consegue perdoar o servo dele. E aí aquele rei chega e fala assim, como eu te dei perdão e você não consegue perdoar o outro que de uma dívida muito menor que a sua comigo? E aí o texto é bem claro. Aquele homem, ele vai ser preso e ele é atormentado. Irmãos, se eu e você não perdoamos, nós vamos viver atormentados. Nós vamos viver em uma prisão atormentado. O perdão, ele não vai te soltar essa prisão. A falta de perdão não vai te liberar essa prisão tão cedo. Você vai viver eternamente com esse coração. E você vai morrer com isso. Você vai morrer com isso. E o pior, as pessoas que estão à sua volta vão sofrer junto com você. Por uma falta de perdão que talvez seu cônjuge não sabe, seu filho não sabe, sua família não sabe, mas todo mundo está sofrendo por causa do perdão, da falta de perdão. Você está sofrendo internamente e a sua família está recebendo esse impacto, está recebendo esse reflexo da falta de perdão. Então não somos nós que temos que dizer a quem Deus tem que perdoar. Eu sei que às vezes é difícil. Eu sei que você olha e fala assim, mas Douglas, ele fez isso aqui, você não sabe o que ele fez. Está pregando de púlpito, é muito fácil, você não sabe o que ele fez. Realmente eu não sei, mas o Senhor sabe. Nada vai ser maior do que aquilo que fizeram com ele na cruz. E ele mesmo ali quis liberar perdão. Mesmo na cruz o Senhor falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E é a única oração do Senhor Jesus que não é respondida. Pode olhar o texto, não tem resposta de Deus para aquela oração. Porque, irmãos, não é heresia que eu vou falar aqui não, tá? Nem Jesus naquele momento ia conseguir liberar aquele povo com a falta de perdão. Porque quem estava no controle naquele momento era Deus.
Quem iria julgar era Deus, não era Jesus naquele momento. Então era Deus que era o juiz naquele momento, não era Jesus. Jesus estava como cordeiro. Jesus naquele momento o papel dele era ser o cordeiro para a redenção dos nossos pecados. Mas mesmo fazendo o que fizeram com ele, ele fala: Pai, eles não sabem o que fazem. A gente vai ver em Atos 6, Atos 7, que Estevão fez a mesma coisa no versículo 60. Estevão, tiram a roupa dele, começam a apedrejar ele vivo. E ele fala: não impute eles esse pecado. E o texto depois vem dizendo: ele adormeceu. Não é que adormeceu, ele estava sendo apedrejado vivo, o corpo dele literalmente adormeceu, ele já tinha morrido, mas o corpo ainda estava respondendo. Então não é sobre merecer perdão. Aquele povo que estava sacrificando Cristo não merecia perdão. Aquelas pessoas que estavam apedrejando Estevão, na nossa visão, não tinha perdão. Não é sobre eles merecerem, porque as pessoas que a gente acha que eles merecem, eles têm que chegar para pedir perdão, talvez eles nunca vão fazer isso. É sobre nós liberarmos esse perdão. Porque talvez eles nunca vão se arrepender. O perdão não é sobre eles merecerem. Porque eu e você não temos o poder de dizer se eles merecem ou se eles não merecem. Mas nós temos um poder de perdoar. Isso não é Cristo que vai fazer por nós. Isso não é Deus que vai fazer por nós. Só nós conseguimos e temos esse poder de perdoar. Mas eu não consigo. Comece a gerar isso no seu coração. Talvez você não conseguiu por um simples fato de você não estar próximo do Senhor. Aquele irmão que não queria perdoar, ele estava próximo do Pai, mas mesmo assim, ele não queria perdoar, porque ele não tinha entendido o cuidado do Pai. E nós estamos na igreja e não queremos perdoar, porque nós não entendemos ainda o cuidado dele. Nós não tivemos um encontro real com ele, porque, irmão, me desculpa, se você teve um encontro real com Cristo, você perdoa. Você perdoa. Se você não perdoou, você não teve um encontro real com Cristo. Não minta para você mesmo, você não teve um encontro real com Ele. Você está há 10 anos na igreja, você está há 20 anos, mas mentira, você está mentindo para você. Você está mentindo para você mesmo. Você não teve um encontro real com Ele. Estar na convivência é outra coisa, irmãos. Estar na convivência é outra coisa. Eu já trouxe várias experiências para alguns aqui que eu discipulo sobre isso. Já me magoaram. Pessoas que eu levei dentro da minha casa, que dormiram na minha casa. E um dia me esfaquearam por trás. Me desrespeitaram. Na minha frente, na frente das pessoas. E eu, quando vejo essa pessoa na rua, eu não atravesso a rua, eu abraço. Quando falam assim, ó, tem uma festa no lugar tal, essa pessoa vai estar lá, eu não deixo de ir porque ela vai estar lá. E quando eu chego lá, eu estou na mesma roda que ela, estou rindo junto com ela, eu só não vou mais levar no meu lar. Até porque meu lar é sagrado. Só entram pessoas quais realmente querem o meu bem. Torcem por mim, estão comigo. Mas eu liberei o perdão, porque se eu não liberar, eu vou estar sendo hipócrita e eu não vou estar no céu. Paulo fala, mantenha a paz com todos. Mantenha a paz, irmão. Você não é obrigado a levar essa pessoa na sua casa de volta, mas você precisa manter a paz com ela. E precisa tratar ela como você trata aquele que você ama. Você precisa voltar a amar essa pessoa sim. Porque nós, quando nós erramos, Cristo não fala assim, ó, você errou, mas eu não vou te amar mais. Não, Ele continua nos amando. Então você precisa sim continuar amando essa pessoa. É difícil? É difícil.
Mas quando você vive um relacionamento com aquele que é o dono do perdão, você consegue liberar esse perdão. Você consegue liberar e consegue gerar isso no seu coração, ao ponto de as pessoas olharem para você e falar assim: como é que ele conseguiu perdoar? E esse é o seu testemunho. É nisso que eles vão ver Cristo na sua vida, na minha vida. As pessoas não vão ver Cristo na sua vida somente você vindo para a igreja com uma Bíblia debaixo do braço. Elas vão ver, como falaram para mim assim: pô, Douglas, você não fez nada. Me ligaram, falaram assim: você não fez nada? É o Douglas mesmo que eu conheço? Eu falei assim: é o Douglas que você conhece, só não é o Douglas que você conhecia. Porque a frase que o pastor Fábio fala, né? Eu ainda não estou naquilo que o Senhor quer de mim. Está faltando um pouco. Mas eu estou muito distante daquilo que Ele não quer de mim. E eu estou muito distante, irmãos. Pela misericórdia dEle. Porque, ainda mais na frente de pessoas, eu não ia ter levado para casa o desaforo. Mas eu levei para casa e perdoei. E perdoei ao ponto de a pessoa ainda virar para mim uma semana depois e falar assim: eu fiz isso por causa disso, disso, disso. Você mereceu. Aí eu falei assim: tudo bem, eu te perdoo. Então, não é sobre mim. É sobre aquilo que Ele fez na cruz por mim. E eu preciso perdoar. E para a gente poder encerrar, Deus nos mostra que podemos perder tudo, mas Ele permanece conosco. Já vou encerrar. Aquele filho, ele volta com humildade. E não basta só, irmãos, termos um coração pronto a perdoar, a se arrepender. Nós precisamos ter uma mudança de atitude. Porque, como eu falei, Saul, ele só tinha remorso. Saul estava vivendo só remorso, porque ele tramava contra Davi e de novo vinha: me perdoa. Tramava contra Davi e me perdoa. Ele já entendia. Ele já sabia quem era Davi. Ele já sabia o que o Senhor tinha preparado para aquele jovem. Nós precisamos, além de pedir perdão, não voltarmos ao ato. O verdadeiro perdão, o verdadeiro arrependimento, melhor dizendo, a mudança de mente, o metanoia, ela te faz sair de um caminho e ir para esse caminho. Algumas situações você vai cometer de novo. Vai acontecer, como já aconteceu comigo, como acontece com vocês. Mas nós precisamos fechar o cerco e nos posicionarmos. E só conseguimos caminhar naquilo que o Senhor quer se estivermos com Ele. Não se resuma aos cultos de quarta-feira, aos cultos de domingo. A sua vida com Cristo não pode se resumir a esses dois cultos e aos trabalhos que são feitos fora dos cultos, da liturgia de culto. A minha e a sua vida era preciso se resumir no relacionamento diário com o Senhor. Aquele filho, eu tenho certeza que ele nunca mais saiu da casa do pai, porque ele viu o quanto era ruim estar fora dos cuidados do pai. Quero chamar o louvor para estar subindo aqui. Talvez eu e você, nessa noite, por algum motivo, saímos do cuidado do nosso pai. Mesmo estando aqui todos os dias. E eu quero te convidar, no seu lugar mesmo, fiquem de pé. Coloque a mão no seu coração. E fale com o Senhor: Deus, eu estou dentro da tua casa, mas estou perdido como esses dois irmãos. Eu não sei se você se encontra como o primeiro ou você se encontra como o segundo. Não importa qual dos dois irmãos você é. Você continua sendo filho.
Não importa se você é o irmão que ficou e não liberou perdão. Hoje você vai liberar. Ou se você é aquele que saiu e gastou aquilo que o Senhor deu e voltou. Os dois são filhos. Você e eu somos filhos. Nada vai mudar isso. Oremos. Senhor, obrigado, Deus, porque nós entendemos nessa noite que nós somos teus. Nós somos teus filhos. Erramos sim, Senhor. Erramos. Ainda não liberamos o perdão para aquela pessoa que o Senhor falou no meu coração que nós precisamos liberar. Mas não me deixa sair, meu Pai, debaixo dos seus cuidados. Não me deixa sair debaixo dos teus braços, meu Pai, das tuas potentes mãos, porque nós sabemos que fora do Senhor nós não sobreviveremos. Nós entendemos que fora do teu cuidado, Deus, nada vai permanecer na nossa vida. Nós não teremos sucesso naquilo que nós fazemos, nós não teremos saúde, nós não teremos alegria. Contigo, Deus, mesmo em meio às dificuldades, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos amor, nós temos cuidado. Senhor, não nos deixa mais sair como os filhos desgarrados, meu Pai. O que o Senhor tem para nós, se não for a tua vontade, não precisamos ter isso agora. Mas o que nós queremos é estar debaixo do teu cuidado, Senhor. Nós precisamos sim, meu Pai, de coisas. Mas nos ajuda, meu Pai. Porque se isso for fazer com que o que o Senhor tem para nós, venhamos sair daquilo que tu queres, não nos dê agora, meu Pai. Mas uma coisa nós queremos, e disso nós não abrimos mão, Senhor, que é o teu cuidado, a tua misericórdia, o teu perdão, Senhor. Nos abraça com teus braços de amor. Fale conosco o que o Senhor quer de nós, porque tem muito tempo que nós não ouvimos mais a tua voz, Senhor. Tem muito tempo, meu Pai, que o nosso coração não arde mais quando dobramos nosso joelho para orar. Tem muito tempo que no nosso coração não arde mais quando nós pegamos a Bíblia para ler. Senhor, nós queremos sentir o nosso coração arder novamente quando oramos, quando lemos a tua palavra, quando falamos do Senhor para aquele que não te conhece, Deus. Arde em nosso coração o desejo de falar de ti, Deus. Arde o nosso coração, Senhor, a orarmos. Oh Deus, quantas vezes choramos quando dobramos o nosso joelho, mas hoje nós não sabemos mais o que é isso, Senhor. Nós queremos voltar. Nós queremos voltar, Senhor. Nós queremos voltar, Deus. Nos perdoa. Planta em nosso coração o desejo de perdoar. Planta em nosso coração o desejo de olhar para o outro como o Senhor olha para nós. Estamos aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor. Olha para nós. Olha para nós, Senhor.